A palavra de Deus, ela nos desperta a buscarmos um relacionamento onde nós temos essa oportunidade de sermos agradável ao Senhor em todas as nossas ações, em todas as nossas atitudes, em tudo aquilo que nós venhamos fazer para o seu reino. E para que isso aconteça, o Senhor quer nos ensinar a maneira correta de permanecermos na sua presença. E a primeira verdade que eu quero comunicar é reconhecer Jesus como a videira verdadeira. Reconhecer Jesus como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os judeus consideravam a videira como nobre planta daquela época. Também representava tudo quanto era poderoso e frutífero. Israel era representado por uma videira plantada por Deus na terra prometida. E eles julgavam que estariam salvos enquanto estivessem ligados a Israel. Então a videira representava muito para Israel. Isaías 5, versículo 7 nos fala disso. Porque a vinha do Senhor, dos exércitos, é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta preferida do Senhor, o seu povo. Este esperava retidão, mas eis opressão. Esperava justiça, mas eis aí clamor por socorro por causa da injustiça. O texto narra aqui, irmãos, a corrupção dos homens de Judá, do povo de Israel, sua planta agradável, que deviam guiá-los com justiça pelos magistrados em relação com o povo, que devia ali promover a paz, que devia ali promover a justiça, para que todos pudessem viver bem, em comunhão, em união. Mas havia o quê? Opressão sobre os inferiores. E por justiça e equidade, e misericórdia e benevolência, mais clamor dos oprimidos aos homens por ajuda e justiça por Deus. Nós vemos também nos montes da Palestina, Deus plantou a videira, que é Jesus, mas para outros, uma raiz em terra seca. E também não deram importância alguma, humilharam, esmagaram e pisaram a videira. Irmãos, isso nós iremos observar em todo o tempo, em toda a história da humanidade. Haverá frustrações, haverá decepções, homens corrompidos, desigualdade social. E isso gera um sentimento de desânimo, desconfiança de tudo, gera incredulidade, pensamentos em desistir. Se olharmos para o contexto atual que nós estamos vivendo, quanto desânimo vem aos corações, por não acreditar mais nas pessoas. Muitos por não acreditar mais na palavra, por causa do mau testemunho que tem se dado acerca do Evangelho de Cristo Jesus. Muitos não querem passar sequer na calçada de uma igreja, porque foi frustrada por homens, foi magoada, foi afligida. E nós temos que entender aqui, que onde houver o ser humano, vai haver essas dificuldades, vai haver frustrações, vai haver decepções. E Jesus estava contemplando esse cenário no meio do povo de Israel. E Ele contempla a minha vida, Ele contempla a sua vida também. E por isso Ele diz com toda certeza e com toda convicção: eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Essas palavras, aleluia, devem encher os nossos corações de fé, de esperança, para podermos continuar. Talvez você se encontre magoado, entristecido, desanimado. Olha, não quero mais me envolver com nada. Ouça do Senhor nesta manhã: eu sou a verdadeira videira. Eu sou o Senhor. O povo de Israel estava dessas condições, desanimado, porque de quem deveria vir a paz, a justiça, a equidade? Estava vindo opressão, estava vindo a desigualdade. E havia esse desânimo. E eu quero te dizer nesta manhã, eu não sei o que você tem passado. Eu não sei o que você tem contemplado. Eu não sei se você tem sido frustrado nos seus relacionamentos com alguém, com um familiar, ou o que seja. Mas eu quero te dizer, nós devemos olhar para a videira verdadeira nesta manhã. Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. É Ele quem nos dá a esperança, aleluia, para continuarmos a cada dia vivendo de forma plena diante da sua presença. Jesus está afirmando isso para um povo frustrado, para que eles não viessem perder a esperança. Eu sou a videira verdadeira. Quando nós reconhecermos que Jesus é a videira verdadeira, meu irmão e minha irmã, nós não iremos se frustrar por qualquer situação. Nós não iremos se frustrar por qualquer circunstância. Nós colocaremos a nossa confiança plena em Jesus, que é a videira.
Porque nele não há engano, nele não há sombra de variações. E eu te pergunto, mas por que com tantas árvores de troncos fortes, como a palmeira, o cedro, o vigoroso carvalho, Jesus, ele escolheu a videira? Você já parou para pensar nisso? Por que a videira? Sabe por quê? Porque todas as árvores citadas aqui eram fortes suficientes para permanecerem firmes, sozinhas, diante de qualquer vento, diante de qualquer situação que viesse a ocorrer. Mas a videira não. A videira, ela precisa de grades para se entrelaçar e assim seus galhos crescerem até o céu. Ela precisa de alguém, ela precisa de suporte. E Jesus, em sua humanidade, em sua humildade, simplicidade, sinaliza o quê? Total dependência do Pai, o lavrador. Irmãos, o segredo é estarmos a cada dia totalmente dependentes do Pai. Ele é o lavrador, é Ele quem contempla o nosso coração, é Ele quem conhece as suas feridas, é Ele quem conhece as suas dores, as suas dificuldades, aleluias. E Jesus não quer cortar aliança, Ele não quer se sentir autossuficiente, Ele quer andar na presença do Pai, Ele quer ouvir o Pai constantemente, Ele quer ser direcionado pelo Pai em todo o tempo. Ele quer ser nutrido pelo Pai em todo o tempo, para que ele viva de forma vigorosa. Dependência de Deus. Muitas das vezes na nossa caminhada, nós se sentimos autossuficientes. Achamos que podemos todas as coisas, confiamos no nosso braço, confiamos no nosso intelecto e queremos fazer tudo. E vamos percebendo que nós não somos nada, que fracassamos. E aí entra a dependência de Deus. Jesus, ele estava sendo nutrido pelo Pai. Este era o segredo de ele estar frutificando, transmitindo tudo aquilo que o Pai estava lhe comunicando. Quando Jesus diz que a boca fala do que o coração está cheio, irmãos, aqui Jesus está com o coração cheio. Cheio do quê? Da presença do Pai, ouvindo do Pai, falando do Pai. Quando nós se atentamos em buscar um relacionamento íntimo com Deus, de todos os dias, não é uma vez por semana, todos os dias, ouvindo a sua doce voz, ouvindo a sua palavra, louvando, exaltando, o nosso coração se enche de fé, de esperança, e nós iremos gozar de uma paz plena em todos os ambientes, e nós iremos nutrir outras pessoas, nós iremos evangelizar com mais facilidade, nós iremos promover paz com mais facilidade. Sabe por quê? A presença de Deus está jorrando. A presença de Deus está correndo dentro dos nossos corações e nós gozamos de uma plena paz. Não se desesperamos, temos condições de sentar com outros, como Jesus sentava com os discípulos e trazia a paz, trazia a calma. Sabe por quê? Ele parava para ouvir o Pai. Ele parava para ouvir o Pai. E o Pai, ele revelava coisas profundas, coisas maravilhosas. E ele tinha o prazer de transmitir para os ramos aquilo que ele estava recebendo do Pai. Ele é a videira, o Pai o lavador. Ele tem a visão daqueles que estão ligados à videira. Ele tem a visão de um todo. Ele conhece todos e ele sabe de todas as coisas. Ele conhece o meu coração, ele conhece o seu coração. Ele sabe de tudo, irmãos.